Agora são 19h01, então eu acho que a gente pode começar a nossa aula, né? Ou É, porque a gente está aqui em três, mas quem não tiver depois vai ter que fazer um resumo da aula e eu tô gravando. Então, só para avisar, né? Ai, que bom. A aula vai ser bem interativa, então eu vou pedir o tempo todo para vocês participarem. E eu gostaria de iniciar a aula em si agora, né? Não na parte mais pessoal que a gente estava conversando antes, perguntando para vocês o que vocês acham que é física, o que é física para vocês, que vocês se apropriaram nesse meio tempo, qual é o signo de vocês e o que você mais gosta de fazer. Vamos começar com o João? pode repetir as perguntas? O que é física, Ah, o seu signo, tá aqui, ó, e o que mais gosta de fazer. ah, para mim, a física é o estudo é, das forças. Tudo das forças. Pode ser. Mais alguma coisa? Eu acho que é só isso. Eu nunca pensei assim. Tá bom. E qual que é o seu signo? Se você sabe, né? Eu não sei. Tá bom. E o que você mais gosta de fazer? Eu não sei lá. Sei Ficar lá. sem fazer nada. Tá bom. Ficar sem fazer nada. Pode ser. O Gabriel agora, Gabriel? Oi. Quê? O que é física, o seu signo e o que você mais gosta de fazer? Obrigada, João. Pra, pra mim, pra mim, física é um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. É Mais tipo, alguma coisa? é, é que física é como se fosse, vamos dizer, matemática. É bem diferente, mas é como se fosse, tudo tem um pouquinho de matemática. Tá bom. E qual que é o seu signo? Gêmeos. Gêmeos. Você confere os signos, alguma coisa assim? Não, eu uso mais pra, caso eu tenha que desenhar alguma coisa, daí eu pesquiso. Eu gosto de pesquisar, assim. Tá É bom. E bem o que você pouco. mais gosta de fazer, então? Ouvir música, desenhar e jogar. Tá bom. Tem mais alguma coisa que você acha que eu possa acrescentar aqui? Eu tô fazendo uma tabela de vocês. Quando eu estiver saindo, eu já vou conhecer vocês muito, porque eu vou Ah, anotar tudo de vocês. eu falo demais e eu sou meio desligada. Que bom que você gosta de falar bastante. Tá bom. Vamos ver. Laísa, pode ser você agora? Pode sim. Então vamos lá. O que é física para você? O seu signo que você mais gosta de fazer? Hum, A física é, tipo, ela é um pouco de tudo. É um pouco de exercício, entre outras coisas. Tá bom. E o seu signo? Meu signo é gêmeo. Olha, temos dois geminianos aqui. O que você mais gosta de fazer? Tipo, como eu trabalho nas horas vagas, eu às vezes faço exercício. Físico? É, Uhum. gosto de jogar bola também. E que horário que você trabalha, Laísla? Hã? Que horário que você trabalha? Trabalha. Trabalho das 7 às 5. Mais alguma coisa, Laísla? Não, só. Tá bom. O Antônio saiu, então vamos lá. Essas são informações que eu vou usar para a gente discutir durante a aula, tá? E para as próximas atividades que vocês vão fazer. Agora vamos para a aula. Deixa
Deixa eu voltar. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o porquê é importante estudar física e o que é estudar física. E os nossos objetivos dessa aula são, então, compreender o que é estudar física, perceber um pouco de como se faz pesquisa em física, diferenciar opinião de fato e entender o que é o método experimental e saber quais são as divisões da física. Então, vamos lá. Antônio, já que você entrou agora, aqui, você consegue ligar o microfone antes de eu continuar? Se não conseguir, pode escrever no chat. Antônio? Saiu de novo. Tá. Ele deve estar com algum problema. João, pode ler pra gente o que está escrito no slide? Tá bom. Física vem do grego physique, que significa natureza de fato. A física é um ramo da ciência que estuda os fenômenos da natureza ao nosso redor, em especial os fenômenos físicos, tentando, através da observação e experimentação, estabelecer leis e princípios para sua explicação. A experimentação seria o método científico. Isso, obrigada, João. Então, essa daqui é a definição de física. Mas vocês sabem, eu sublinhei algumas palavrinhas aqui porque elas são importantes para a gente conseguir compreender de fato o que é física. Então, por exemplo, vocês sabem o que é ciência? Alguém sabe? Ciência seria o saber de algo. Isso, João. Seria o saber de algo. Pode ser a busca pelo saber do que se passa pela nossa mente, pode ser a busca de como se constituem as coisas. E a gente tem várias ciências. A gente tem ciências médicas, ciências biológicas, ciências físicas. Então, a ciência ela é a busca pelo saber. No caso da física, é a busca pelo saber dos fenômenos físicos. E o que é um fenômeno? Seria um Alguém? acontecimento. Um acontecimento. Mais alguma coisa? Tá certo, João? Só tô perguntando para os outros falarem também. Pro Gabriel e pra Liza. Eu sou muito perdida em física. Não tem problema, a gente vai se achar juntos agora. Você acha que o fenômeno também é um acontecimento ou alguma outra coisa você acha que é? Sim, eu lembro da gente aprendendo isso, enquanto ainda era presencial. Então tá bom. Então, como o João falou, é um acontecimento. Só que é um acontecimento que ocorre uma modificação de algo, porque só existir também é um acontecimento, mas não é um acontecimento que a gente às vezes dá tanta atenção. E a gente tem dois tipos de fenômenos, o físico e o químico. Vocês sabem qual é a diferença entre ambos? Ô, professora, o fenômeno físico tem a ver com a mudança de estado de matéria? Isso, tem a ver com mudança de estado da matéria. Então seria, por exemplo, a água que, quando é aquecida, se torna, digamos assim, está no estado sólido. Quando é aquecida, se torna, vai para o estado líquido. E quando é mais aquecida, evapora. Tá Vai para o certo? estado gasoso. E qual que é a diferença do fenômeno químico? Essa é uma definição boa. O fenômeno químico seria um fenômeno que ele, de certa forma, libera alguma coisa e não... Eu não sei explicar. É tipo assim, aqui a combustão do papel. Entendi. Ele libera alguma coisa, a combustão do papel quer dizer que está mudando alguma coisa. O que você acha, Gabriel? Eu não vou dizer o contrário, né? Porque
Eu vou fingir que eu entendi. E a Laísa? Brincadeira. Brincadeira. Entendi, sim. Olha, eu sou meio desligada, professora, então até eu entrar no assunto vai ser difícil, mas eu entendi um pouco. Tá bom. O que o João falou pra gente estava correto. Então, o fenômeno físico é aquele que não ocorre modificação na estrutura da matéria. Ele citou pra gente que, por exemplo, a água, quando vai do estado sólido para o líquido, é um fenômeno físico. E realmente é. Por quê? Porque continua sendo água. Eu posso pegar água no estado sólido ou no estado líquido. Continua sendo água. Então, não ocorreu modificação da matéria. Então, os fenômenos físicos, eles são reversíveis, porque a gente consegue transformar água líquida em água sólida e continua sendo água. Quando a gente está falando de um fenômeno químico, é o oposto. A gente tem uma alteração da matéria. Então, a água, por exemplo, se liga ao sal e vira uma outra solução. Não é mais água. Então, isso é um fenômeno químico. Então, vamos ver se vocês compreenderam agora. Olá, deixa eu ver quem que entrou agora. Olá, Kiara, tudo bem? Kiara, quando você puder, você diz um oi, tá? Tá bom. Ah, que bom. Depois eu vou te fazer umas perguntinhas, porque vocês ficam um pouco atrasados. A gente está falando sobre fenômeno físico e fenômeno químico. Mas a gente vai agora entender com os exemplos. Então, ó, esse aqui é um prédio que pegou fogo. Então, ele estava assim e ele se transformou, o cimento, os tijolos se transformaram em cinzas e gás carbônico. Esse fenômeno aqui, a gente vai dizer que ele é uma reação química, um fenômeno químico, porque a matéria que era tijolo virou outra, tá? Agora, esse é só um exemplo. Agora eu vou perguntar para vocês. Vamos lá. Laísa, ó, aqui a gente tem uma latinha que é uma lata. Ela foi amassada. Ela não teve uma transformação para virar outra coisa. É um fenômeno físico ou químico? Fenômeno físico? Isso, muito bem. Uma reação física, um fenômeno físico, porque continua sendo lata. Vamos para outro exemplo. Ó, a gente tem um bolo. Antes ele era uma massa e foi colocado fermento dentro dele e a massa cresceu. Sim. Esse fenômeno é um fenômeno físico ou químico? Gabriel. Químico. Químico. Kiara, concorda com o Gabriel? Sim. Muito bem, os dois estão certinhos. E esse daqui, ó, é uma folha que foi cortada. É uma reação física ou química, João? Eu acho que é física. Física. Laísa, concorda com ele? Como que é? Repete de novo que eu não entendi. A folha foi cortada. É uma reação Sim. física ou química? Ele falou química? Ele falou física. Física? Você concorda Não, ou porque não? tipo, se ele for. E depende como ele vai cortar, né? Porque ele não vai ficar sempre da mesma forma. Mas vai deixar de ser. É uma reação química se a folha virar outra coisa. Ah, não, daí é física. Isso, então essa é uma reação física porque continua sendo folha, apesar de cortar. A gente pode levar para reciclagem e ele junto de volta, né? Mas continua sendo folha. Uhum. Muito bem. E aqui, gente, ó, é um exemplo até que o João falou no começo da aula. É água que virou de estado líquido e depois virou no estado, quer dizer, virou no estado de vapor. Isso. Era sólido, virou líquido e depois virou vapor. Reação física ou química? Kiara. É física. Física, por quê?
Repete a explicação. A explicação do quê? Do que aconteceu com a água? Ah, tá. Não sei, eu acho que é física porque, sei lá. João, você pode dar uma ajudinha? É um fenômeno físico, porque não ocorre mudança na matéria. Tá um exemplo bem simples ali, quando está mostrando as moléculas de água, que são H2O. Então, elas não se modificam, elas apenas modificam a sua junção. Elas modificam somente o espaço que está entre elas, né? Então, elas continuam sendo água. Isso. Kiara, você conseguiu compreender o porquê? Sim. Tá, senão qualquer coisa a gente tentava explicar de outro jeito também, mas muito bem, gente. Mas você já sabia que era um fenômeno físico, muito bem. Já é um grande avanço. E esse aqui, ó, gente, era ferro e virou ferrugem. É um fenômeno físico ou químico? Gabriel. Químico. Químico, por quê? Porque meio que misturou com a água e virou uma coisa diferente, virou ferrugem. Isso, muito bem. Não é mais só ferro. Parabéns. E esse aqui, gente, a pessoa tá só andando. Reação física ou química? Ou fenômeno físico ou químico? João, Eu não sei, professora. tá só andando ali. Ó, mas aqui eu tenho que chamar atenção, né? É a reação entre o chão e a pisada. A pisada. Isso. Porque a pisada empurra o chão e o chão empurra a pisada. E daí acontece o movimento. Então, essa é uma reação que a gente chama de física. Porque é mecânica e é de movimento. Não tá mudando nada ali, é só o andar mesmo. Então, qualquer coisa que aconteça pode ser classificada como reação físico-química? Sempre que houver movimento e não houver transformação de uma coisa em outra, é físico. Se houver movimento e mudar alguma coisa na reação ou na substância que vai ser solta, daí vai ser química. Se a gente fosse olhar, por exemplo, para as reações dentro do corpo da mulher, né? Quando ela tá correndo, ela vai suar, o corpo vai produzir oxigênio e precisa produzir mais porque precisa oxigenar o sangue. Daí seria uma reação química, mas como a gente está olhando só para essa parte aqui de andar, de um empurrar o outro para acontecer um movimento, então ela é física. Uhum. Então vamos lá. E esse aqui, ó, gente, ó, era uma moça que foi para praia, ou foi em algum lugar que tinha muito sol e ficou com essas regiões avermelhadas. Na célula dela, houve uma reação física ou química? Laisla, Oi. qual que você acha que é? Química? Por quê? Aí fica difícil. Pode chutar, não tem problema não. A gente está construindo juntos. Por conta do formato que ficou ali nos olhos dela? É uma boa hipótese. E esse formato aqui ficou porque essa parte aqui não recebeu a mesma quantidade de sol, né? Então, essa parte da célula teve uma transformação e essa daqui não. Então, é uma boa explicação. Isso aí, é uma reação química. Muito bem. Porque a gente... E assim, essa parte aqui normal dela, né? É a parte que não tá com a melanina alterada. A pele dela vai ficar com essa coloração aqui novamente, somente quando essas células que estão aqui por fora morrerem e virem as novas. Então, por isso que é uma reação química e não física, porque não tem um efeito reverso. Elas vão ficar vermelhas e só vão sair depois que morrerem. Isso aqui, ó, gente, era um ovo que tinha recém saído da galinha e virou frito. É uma reação física ou química?
Gabriel, Era um pouquinho que eu tô pensando. tá bom. Enquanto isso, Kiara, o que você acha também? Eu acho que é química. Também acho que é química. E por que vocês acham que é química? Porque ele se transformou em uma coisa nova. Isso, Ovo porque frito. exatamente, tá certíssimo, gente. Porque a gente não tem mais como. Agora tem um ovo frito, né? Ele mudou ali a textura dele, e a gente não tem mais como voltar a fazer aquele ovo dentro daquela casquinha, né? E tal, como tava antes. Muito bem. Então vocês já sabem que ciência é a busca pelo saber, e já sabem que fenômenos é uma coisa que muda dentro de um determinado estado. Então, quando a gente está estudando os fenômenos físicos, a gente está estudando a natureza. E a gente também pode chamar de fato esses fenômenos. E o fato é aquilo que realmente existe, que é real. Então, agora, eu pedi para vocês no começo da aula o signo de vocês, né? Eu só não anotei o da Kiara, porque a Kiara chegou um pouquinho depois. Kiara, aqui. Qual que é o seu signo? É câncer. Câncer. E Sim. eu perguntei pro pessoal no comecinho da aula o que para eles era física e o que mais gostava de fazer. Você pode me dizer, então, para você agora o que é física? Ah, não sei. Não sei explicar. O que você acha que é física? Então, pode ir no que você está pensando agora. A gente não terminou de definir, de falar sobre o conceito. A gente vai falar mais um pouquinho. Física, acho que são. Calma. É uma ação que tem sua reação. É uma ideia semelhante aqui do João tinha. Uma ação que tem reação. Bom, é uma boa concepção. E o que você mais gosta de fazer? Dormir? Dormir. Muito bom também. Ótimo para aprender e para a sua beleza. Mais alguma coisa? Acho que só. Tá bom. E comer. Comer. Eu sabia que ela ia falar isso. Vocês sabem bastante. De lei, né? Que bom, né? Mas essas são as coisas básicas pra gente ser feliz, né? Tem gente que é bem feliz com pouco, né? Então vamos lá. A gente tem aqui cancerianos e geminianos. Vamos ver se eu peguei esses signos. Então, já que a gente tem aí. Gabriel, você pode ler pra gente o que tá escrito aqui no signo de Gêmeos, já que você é geminiano? A lua crescente dessa semana vai mexer com relacionamento. A experiência evidencia uma figura importante, mas é necessário identificar quem é essa pessoa. Pode ser o cônjuge, sócios, parceiros, pessoas da família, etc. É uma semana importante para se colocar no lugar de outro, para entender as mudanças pelas quais ele vem passando. Essa pessoa está transformando seus valores, suas crenças ou assuntos que envolvem documentos e justiça. É necessário ser flexível para obter progressos em acordos ou nas relações. Muito bem, muito obrigada, Gabriel. Por que eu trouxe os signos? A gente também tem, vamos ver se eu trouxe de câncer. Mais uma, aqui, uma de câncer. Laísa, você pode ler pra gente esse? Posso sim. A lua crescente dessa semana vai mexer com os relacionamentos. A experiência evidencia uma figura importante, mas é necessário identificar quem é essa pessoa. Pode ser o cônjuge. Peraí, só um pouquinho que eu não consegui enxergar.
sócios, parceiros, pessoas da família, etc. É uma semana importante para se colocar no lugar do outro, para entender as mudanças pelas quais eles vão passando. Essa pessoa está transformando seus valores, suas crenças ou assuntos que envolvem documentos e justiça. É necessário ser flexível para obter progressos em acordos ou nas relações. Tá certo. Obrigada, Liza. De nada. Então, eu pedi para vocês lerem e eu sublinhei não, né? Deixei em negrita algumas palavras. Por exemplo, a experiência evidencia, é uma semana importante. Aqui antes, novamente, essa palavra experiência é necessário identificar, está transformando. Aqui, ó, vai ter seu foco, examine, regras, normas, avaliação, crença, encontre as medidas e as proporções. Por que eu deixei essas palavras grifadas? Porque elas são palavras que a gente utiliza muito nas ciências e na busca pelo saber. Só que a gente precisa diferenciar o que é um saber científico e um fato. Ou o que é uma crença, uma opinião e um fato. Então, o fato é algo que a gente pode testar em qualquer lugar e ele vai se repetir, independente da pessoa. Por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo que esse moço ele está se olhando para esse espelho, certo? Aqui, ele só consegue ver uma parte do olho, que é aqui, ó, o olho e o nariz. Por quê? Porque o espelho não tem a metade do tamanho do rosto dele. Se vocês quiserem se olhar no espelho, o rosto inteiro, vocês precisam ter um espelho que seja no mínimo a metade do rosto de vocês. Vocês podem testar isso. Como esse espelho aqui não é da metade do rosto dele, ele não vai conseguir se ver. Opa, então, a gente precisa de um espelho desse tamanho. Isso é um fato. Por que é um fato? Porque qualquer um de vocês pode fazer esse experimento e vocês vão ver que, de verdade, vocês precisam de um espelho de pelo menos da metade do rosto de vocês ou do que vocês quiserem ver. Quando a gente estava falando dos signos, eles não são fatos, eles são opiniões, porque vai depender da pessoa e vai depender também da interpretação do astrólogo, e a astrologia não é uma ciência. Então, eu estou trazendo isso porque tem muita gente que gosta de utilizar e gosta de acompanhar, e não tem problema, pode acompanhar. É legal, é divertido, porém, não é ciência. Isso precisa ser diferenciado. E tem uma charge aqui. Kiara, você pode ler pra gente? Acho que a altura está boa. Um ovo levinho e uma bala de canhão super pesada. Qual vai bater primeiro no chão? Lá vai eles. Sai da frente. Qual você acha que vai cair primeiro? Se é que vai ter um que vai cair primeiro? A bala de canhão. E a Liza? Peraí, professor, deixa eu só ver um pouco aqui. Gabriel também, o que você acha? Não sei, acho que o ovo, pra ser contraditório. Tá bom. E a Liza? O João eu vou deixar para perguntar por último, porque ele vai ajudar a gente, porque ele fez um experimento bem legal. E daí ajuda a gente a entender um pouquinho isso daqui. Vou na bola de canhão. Tá bom. Então temos duas na bola de canhão, um no ovo, e o João tem opinião agora. Neutro. Então, pra gente dizer que é uma lei, a gente ter que fazer o experimento e ele tem que se repetir, né? Então, para a gente poder fazer o teste, teria um que caía primeiro, a gente poderia primeiro deixar cair um caderno e uma folha.
Um caderno assim e uma folha solta. Daí, o caderno e a folha, qual deles cairia primeiro se eu derrubasse? João, qual deles cairia primeiro? Ah, professora, assim, eu fiz experiência e eu fiz com objetos de formato igual. Eu não sei se com uma folha e um caderno vai funcionar do mesmo jeito. É diferente, por isso que eu tô perguntando. Agora é Eu pra fiz você esse também. experimento. Ah, é? Então conta pra gente. Sim. Eu fiz com o caderno e com a folha. Calma aí, Gabriel. Vamos pedir pros outros primeiro que não fizeram esse. Tá bom. Vai lá, João, qual você acha que vai cair primeiro? Eu acho que é o caderno, né? Porque a folha Caderno. ela ia ficar planando. E a Liza? Vai ser o caderno, né? Porque a folha vai ficar meio que, vamos dizer, voando ou algo do tipo. Tá bom. Yara? Resposta, caderno. Gabriel, conta pra gente o que é. Você que fez o experimento. Nas condições adequadas, as duas podem cair ao mesmo tempo. Mas essas daqui, elas estão em condições adequadas? Ó, tem uma folha e um caderno agora. Não, Então qual vai cair primeiro? caderno. Isso. Muito bem. Então a gente já sabe que aqui teria um que vai cair primeiro, que é o caderno. Se a gente deixasse agora duas folhas iguais, ó, só que elas são folhas molinhas para cair. Vocês podem fazer o experimento, eu vou dizer, tá? Vocês podem fazer o experimento aí, que uma hora vai cair uma primeiro, outra hora vai cair a outra. E assim vai indo, porque vai depender da quantidade de atritos que elas vão receber do ar. Então elas vão ficar se movimentando, e uma hora cai uma, outra hora cai outra. Então a gente precisa, quando a gente faz o experimento, criar as condições adequadas, igual o Gabriel falou. Então, a gente poderia também amassar uma folha e pegar uma folha normal. A folha amassada cairia primeiro igual o caderno, porque tem menos atrito. Então, a gente precisa criar as condições adequadas. Como é que a gente pode criar as condições adequadas? João, agora você pode contar um pouquinho do experimento? Pode contar que eu vou colocar aqui nos minutos. Como é que você criou as condições adequadas para o seu experimento? Bom, primeiro tem que ser dois objetos de formato igual e eles têm que ser nivelados à mesma altura e todos ao mesmo tempo. Então, acho que vocês não conseguem ouvir o áudio aqui, né? Dele, ó. Mas ele pegou duas garrafas, ó. Vocês perceberam a diferença da quantidade de água que o João usou? Conseguiram perceber? Sim. Tá. Então ele pegou duas garrafas iguais, por quê, João? É porque tem que ser do mesmo formato para essa teoria dar certo. E por causa da Isso. resistência do ar. Então, vocês viram que ele também usou um negócio de madeira ali para soltar ao mesmo tempo? Eu tô pulando porque eu sei que vocês não conseguiram ver. Então eu vou voltar aqui. É porque vocês não conseguem escutar o áudio dele, eu tô escutando. Se quiser falar a mesma coisa que você falou, João, pode falar. Não lembro, professora. Agora Então, ó, ele pegou um barbantezinho e amarrou nesses pontos ali. E aí depois ele passou ao mesmo tempo. As duas garrafas com água diferente. E aí ele fez o experimento aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu. Ó, esse aqui tem bastante água e aqui tem pouco. Ó, ele fez 3 vezes, eu acho. Foi mais ou menos isso. Vamos ver mais uma vez. Foram 3 vezes. Caiu os dois ao mesmo tempo, né, gente? Fazer mais uma vez, ele vai fazer ainda. Então agora a gente já sabe o que vai acontecer com as bolas, né?
Kiara, você pode continuar lendo pra gente? Já que você começou antes. Eu posso pular essa? Por quê? Você não quer ler? É que eu tô sem óculos. Daí tô Ah, tá ruim bom. pra ler. Tudo bem. Gabriel, pode ler pra gente? Onde parou? Aqui, tá. Ah, No tá. comecinho aqui. Entendi. Tá. Show, cuidado. O gene italiano vem aí. Opa, bem na hora. Ploft, pum. Exatamente como eu pensava. O peso não faz a menor diferença. Eles chegam juntos no chão. Isso. Então, o experimento que o João fez, o experimento que a gente pode fazer com um copinho, 2 copinhos de água igual, colocando um peso diferente dentro. O experimento que o Gabriel fez, foi que o Gabriel fez com condições de folha, né, Gabriel? O Gabriel colocou. Quer contar pra gente um pouquinho como é que você fez, Gabriel? O caderno e a folha não iam cair ao mesmo tempo porque a folha ia planar. Então, colocando a folha em cima do caderno, ela não plana e os dois caem ao mesmo tempo. Isso, ó, uma ótima ideia também para criar as mesmas condições. Então, qualquer um de vocês, se criarem as condições adequadas, consegue reproduzir esse experimento. E então a física é responsável por estudar a busca pelo saber de fenômenos, ou seja, coisas ou fatos que a gente pode testar e vai acontecer novamente aquilo. Então a gente vai estabelecer uma lei ou um princípio. Então, essa é a definição de física. E eu fiz questão de pegar palavrinha por palavrinha, porque às vezes a gente perde elas no contexto e elas são importantes para a gente dizer, não, isso é física, isso não é física, isso é outra coisa. Ou isso é ciência, isso não é ciência. E a gente, então, como a física estuda os fenômenos da natureza, e a natureza é muito grande, tem muitas coisas para se estudar, a gente divide a física em alguns ramos, que são eles mecânica, calor e termodinâmica, eletricidade, magnetismo, óptica e ondas e física moderna. Não sei se vocês já lembram de algumas coisas que vocês viram, mas em mecânica a gente estuda a, a compreensão dos movimentos. E daí o João e a Liza comentaram com a gente, o João e a Chiara falaram um pouquinho sobre ação e reação e o estudo das forças, né? Porque vocês lembram um pouquinho do que vocês viram em mecânica, provavelmente. Que é o movimento dos planetas, por que que o carro consegue andar a determinada velocidade, por que a gente consegue se balançar, por que as batidas podem ser mais ou menos potentes, por que quando puxa, dá um solavanco para trás, porque que quando a gente empurra alguém, a gente vai para trás e a pessoa vai para frente. Nos jogos, esse joguinho do Angry, não sei se alguém gosta aqui, as diferenças de energia, transformação de energia de elástica em energia de movimento, em energia gravitacional, que é o quanto que ele vai ir para cima. E isso tudo a gente vê em mecânica, que é o que vocês veriam agora no primeiro ano. Então, eu não sei exatamente até que ponto vocês viram. Eu estou fazendo uma revisão de tudo do começo e eu vou fazer revisão de unidades para depois entrar em força novamente. Mas se vocês acharem que talvez fique um pouco cansativo porque vocês já viram força, eu posso avançar um pouquinho. Isso aqui vocês vão ver no segundo ano, mas é importante eu falar agora para vocês conseguirem dividir. O que falta eu aprender da física, o que eu vou aprender. Calor e termodinâmica. Calor e termodinâmica estudam os fenômenos térmicos que ocorrem no nosso cotidiano. Por exemplo, a gente vê os ar-condicionados em cima sempre. Por que o ar-condicionado tem que ficar em cima e não embaixo? Por que que a gente consegue ver diferenças de temperatura do nosso corpo com um aparelho? Como que se faz as medições? Como se criou os termômetros? Por que que a gente consegue ter a queima de combustível e gerar energia? E entre muitas outras coisas relacionadas com calor. Ou por que que a gente sente frescor quando vem um arzinho gelado? Como é que funciona a circulação de ar na praia que a gente gerado? As máquinas a vapores. E bom, isso é que vocês veem no segundo ano. No terceiro ano, vocês vão ver eletricidade e magnetismo.
Nessa parte, vocês vão estudar os fenômenos elétricos e magnéticos que estão constantemente com a gente. Por exemplo, como funciona o circuito de uma lâmpada, como que é a nossa proteção em casa, por que que a gente tem que estar atento quando for construir a nossa casa para fazer uma ligação correta, como é que a gente tem o fluxo do campo magnético ao redor da Terra, como é que funciona a distribuição energética, por que que a gente pode tomar energia, tomar uma descarga elétrica se colocar a mão na tomada. Você já deve ter, você já deve ter percebido que quando a gente passa o braço assim, em algumas televisões, fica tudo arrepiadinho, igual o cabelo da menina aqui. Por que que isso acontece? E isso a gente estuda no terceiro ano. Como é que também ocorre o aquecimento da água dentro do chuveiro, os trovões, raios, como é que eles funcionam, as bússolas. Tudo isso vocês veem no terceiro ano, porque é um pouquinho mais abstrato. Óptica e ondas vocês também vão ver no segundo ano. A óptica é responsável pelos fenômenos visuais, como, por exemplo, a diferença de óculos. A Kiara falou que usa óculos, dependendo qual ela usa. A física é responsável por explicar o porquê que ela precisa daquele tipo de óculos. Sobre o arco-íris, porque que ele existe. E as ondas, tudo ao nosso redor tem ondas, então a gente estuda as ondas também. Por que que a gente consegue se enxergar no espelho, como é que funciona a lupa, o microscópio. A gente também tem comunicação de fibra ótica agora, né? A internet. Por que que essa é melhor? Por que que as outras não são tão boas quanto essa? E quando a gente junta, por exemplo, o conhecimento do terceiro ano com o do segundo ano, a gente tem a explicação de leitura de DVD e essas coisas. A física moderna, normalmente vocês veem no terceiro ano, a gente às vezes vê um pouquinho no primeiro e no segundo, porém é bem difícil. E é a parte que estuda a radiação, por que que a gente tem aquele caminho dos planetas, que é explicado pela deformação do espaço-tempo, que quando a gente fala disso, a gente lembra do Einstein. E vocês já devem ter visto alguns filmes, né? Que quando a pessoa está aqui na Terra, passa um determinado tempo. Quando ela vai para outro lugar no espaço, tem outro tempo. E a pessoa que está aqui envelhece mais do que a que foi viajar, por exemplo, lá para o espaço. Realmente isso acontece, isso é explicado pela física moderna. Isso é uma deformação do espaço-tempo. E essa imagem aqui representa isso. E, inclusive, o nosso GPS, ele tem uma alteração de microsegundos, porque o tempo que está passando lá em cima é diferente do tempo que está passando aqui. Então, essa diferença de microsegundos é necessária, porque, fisicamente falando, a gente realmente tem uma deformação do espaço-tempo. E quem explica isso é a física moderna, que vocês vão ver provavelmente mais no terceiro ano. Por exemplo, explosões, né, a nível atômico, os aparelhos de ressonância magnética, que são derivados também da física atômica, que estuda pequenas coisinhas. Então, a física está em tudo, basicamente, porque tudo é fenômeno natural e que se repete, e que tem uma lei para isso. E a gente vai Acertei. a gente vai tentar, então, entender agora no primeiro ano as leis da mecânica, tá? Que são muitas também, porque os movimentos. Esse aqui eu vou passar bem rapidinho. Então, a nossa primeira aula é de 45 minutos. Lembra que eu falei para vocês lá no começo da aula que a gente tem 2 aulas seguidas? E deu exatamente, ó, 19h44. A gente começou às 19 horas, 19h44. A gente conseguiu, então, compreender. Vocês conseguiram entender basicamente o que é física um pouquinho melhor? Ou conseguiram entender melhor esses objetivos aqui que eu tracei para a gente fazer durante essa aula? Sim. Algum ficou fora para alguém? Não entendi. Tá bom. Então agora a gente vai entrar na próxima parte da aula que vai até agora às 8h30. E daí a gente termina. Que são compreender o que é uma grandeza física, saber quais são as sete principais e como elas foram desenvolvidas, defender a importância de utilizar o Sistema Internacional de Medidas, adotar as formas corretas de escrita da unidade de medida e utilizar a notação científica e saber converter as unidades. Esse último tópico aqui a gente não vai conseguir provavelmente ver nessa aula, mas a gente vai começar na próxima. Porque esse aqui é bem grande e a gente precisa fazer bastante exercício. Então, eu deixei aqui, mas é para a próxima aula, não essa agora.
Então, vamos lá. Quando a gente está falando de uma grandeza física, está falando de um fenômeno, a gente precisa medir. Por exemplo, o João fez o experimento lá de deixar a água cair, né? A água não, a garrafinha. Se a gente quisesse, a gente podia dizer, não, mas eu acho que ele não derrubou da altura certa. Eu acho que ele devia derrubar mais alto, porque daí ia ter uma diferença. Daí ia cair quase junto e alguém ia dizer, não, mas eu acho que caiu antes o mais pesado. Porque a gente tende a sempre pensar que o mais pesado cai antes. Então a gente teria que ter uma forma de medir se teve algum que caiu antes ou não. Provavelmente com um sensor, alguma coisa do gênero. Porém, esses sensores utilizam unidades de medida. Quando a gente mede aqui a casa, por exemplo, ó, a gente normalmente mede uma casa em metros, né? A gente podia medir em polegadas, em palmo da mão, em tamanho do cotovelo, no tamanho do nariz, mas a gente mede em metros. E isso foi um sistema de medidas que foi construído. E a gente diz então que a gente tem grandezas físicas para medir as coisas. Alguém sabe o que é uma grandeza física? É uma grandeza que se vê no dia a dia, por exemplo, a temperatura. Isso. E o que não é uma grandeza física? Uma grandeza vetorial, por exemplo, a aceleração. Hum. Alguém quer comentar mais alguma coisa, além do João? Sobre o que acha que é? Então tá bom. Ó, o João falou uma coisa bem certa, que a grandeza física é uma coisa que pode ser medido. Que tá tudo. E a grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Só que quando a gente fala de uma grandeza vetorial, também é uma grandeza física. A única diferença é que a grandeza vetorial, ela só tem ela tem mais três coisas, né? Que são o sentido, a direção e qual que é a outra? Isso. E a outra, dentro da grandeza física, a gente tem duas, que é a escalar e a vetorial. Mas a grandeza vetorial está dentro da grandeza física. A escalar é a que a gente vai falar agora. Depois a gente vai entrar mais para frente nas aulas na vetorial. Então, grandeza física é tudo que pode ser medido. Então, a gente pode medir o tamanho da nossa casa, o nosso peso. O nosso peso não, nossa, né? Com uma balança, a gente pode medir o tempo. Mas a gente consegue medir a nossa preguiça? Gabriel, qual que é o tamanho da sua preguiça hoje? Não sei, uma coisa assim pequenininha, tipo uma montanha, uma coisa assim. Uma montanha, meu Deus. Imagina quando foi grande, então. Buraco negro. Meu Deus. E qual que é o tamanho do seu amor? Qual que é o tamanho do amor? Do meu quê? Amor. Amor? Uhum. Ah. Essa preguiça do tamanho de uma montanha? Olha só. Os dois estão do mesmo tamanho, então. Não, eu acho que o amor é um pouquinho maior, assim. Ah, que tipo, bom. Cristo Redentor, assim. Tá bom. Casey, e você? Qual que é o tamanho dos dois pra você? Da sua preguiça e do seu amor? Não, Kiara, desculpa, não é Casey. Ah, tá. Da minha preguiça é grande. Do meu amor. Depende do dia. Sei lá. Não sei. É indefinido. Indefinido. O João disse, quando eu perguntei, ele se dava para medir que não tem como medir, né? Então, tá uma boa definição, indefinido, não sei como medir. E, Liza, qual que é o seu tamanho de preguiça e amor? Liza? Conseguiu entender, Liza? O microfone tá desligado. Agora foi. Às vezes, é mais ou menos. Pros dois? O amor, dependendo da pessoa, sabe? Dependendo da pessoa, aí sim, mas
Geralmente eu sou muito mal-humorada. Nossa, Muito mesmo, hein? Realmente. deu medo agora. E você, João, se você conseguisse medir? Ah, sei lá. A minha preguiça é mais ou menos o bastante para preencher 24 horas. Tá igual o Gabriel, então. Só o tamanho de uma montanha. Então, essas duas coisas que eu citei e pedi para vocês comentarem não são grandezas físicas, porque a gente não consegue medir. Então, grandeza física é tudo que pode ser medido. Ela pode ser vetorial, porque está dentro da grandeza física. Mas, se a gente conseguir medir, é grandeza física. Se a gente não conseguir medir, não é grandeza física. Sempre assim. E a gente tem 7 unidades base. Vocês já ouviram falar das 7 unidades base que a gente tem de grandezas? Não. Tá bom. Então a gente tem o comprimento, que é em metros, o símbolo de unidades internacional. A massa, que é em quilogramas, que a gente normalmente vai na balança se pesar. O tempo em segundos. A corrente elétrica, que a gente mede em ampere. A temperatura, que a gente aqui no Brasil tem em Celsius, porém oficialmente no padrão de medidas oficial é Kelvin. E a intensidade luminosa, que é a quantidade de luz que a gente está recebendo, que é em candela. E a quantidade de matéria, que é medido em mol. Essas são as 7 principais. Dessas 7, derivam todas as outras que a gente vai conhecer e vai trabalhar em física. E em química e em outras disciplinas que utilizam, então, medir as coisas e grandezas. Então, vamos ver se vocês fixaram. Laísa, pode ler pra gente? Posso sim. Peraí. Deixa eu só aumentar um pouquinho, porque eu não consigo enxergar. Tá bom. Dentre as alternativas a seguir, qual não representa uma grandeza fundamental do sistema internacional? A. Massa. B. Tempo. Velocidade. Comprimento e temperatura. Qual você acha que é? Os demais também já podem pensar e que vão falar todo Calma mundo. aí, professora, deixa eu pensar um pouco. Tá bom. Quem quiser falar, já pode falar. Todo mundo vai ter que falar. O que acha que é? A partir de agora, a gente vai ter sempre alguma questão, tá? Eu apresento o conteúdo que a gente está trabalhando e tem uma questãozinha. E assim vai, pra gente fixando as coisas. E não tem problema se falar errado, tá, gente? É pra errar agora mesmo, pra gente fixar. Eu acho que é a letra C. Letra C. E os demais? Cadê? Eu acho que é a temperatura. Tá, temos comprimento, que aqui Peraí, professora. o Gabriel é a temperatura, o João na velocidade, então já temos 3 diferentes aí. Só falta a Laísa para dar a sua opinião. Massa? E todos os 4 então falaram diferentes. Então, vamos ver. Ó, a gente tá falando da que não é fundamental. Então, não tem que estar naquela lista que a gente viu antes. Vamos ver. Laísa, a massa tá aqui, né? Sim. Então, não é. Tá. A Kiara falou da... Esqueci o que a Kiara falou. Comprimento. Comprimento. O comprimento tá aqui, ó. Então, também não é. Ela é uma grandeza fundamental. E o Gabriel falou da temperatura, né? A temperatura também tá aqui, ó. Então, também é uma das 7 unidades base. E o João falou da velocidade. A velocidade não tá aqui, porque a velocidade não é uma das 7 unidades base. Então, a resposta correta aqui, que não é a unidade base das 7, seria a letra C, a velocidade. Muito bem, gente. Não tem problema, E não com tem problema isso errado. a gente aprendeu a nunca duvidar do João. Não, mas sempre vai ter várias. Uma hora você dá certo, uma hora ele erra, e assim vai. Não tem problema. Agora outra.
A unidade de massa no SI é qual dessas? Vocês viram lá que a gente tinha uma unidade do lado, né? Eu falei, o comprimento é em metros. A temperatura é em kelvins, a gente usa Celsius. E a de massa, qual que é? A, B, C, D ou E? Libra, onça, grama, quilograma ou gigabyte? Um minutinho para vocês pensarem, eu vou perguntar para todo mundo. Gabriel, qual você acha que é? Por que eu tenho que ser o primeiro? Na próxima fase, Ah, pergunta para você é, primeiro. é, é, grama? Grama. Kiara. É... Tô em dúvida entre o quilograma ou o gigabyte. Qual você acha que pode ser mais? Ai, gigabyte, acho. Liza. Peraí, professora, eu tô. Tá bom. João. Eu acho que é a grama também. Tá bom. Só falta a Liza. Grama? Então tá bom. Então, vamos voltar lá naquela tabelinha pra gente ver de volta? Vamos lá. Ó, a massa é em quilograma. Que é esse Droga. kg. Então, foi Professora, claro. Ah, professora, eu tinha lido quilograma antes, só que eu fiquei, não, quilograma tava muito no final, não ia ser. E foi. veja só, tem que confiar mais em você, Gabriel. Você sabe. Gigabyte é uma unidade que a gente costuma escutar bastante, mas ela é mais voltada para quando a gente está falando de coisas computacionais, como por exemplo, HD, pendrive, porque tem mais para essas coisas, assim. Uhum. Então, muito bem, gente. Mais uma, para fixar mesmo agora. Ai, vamos ver quem pode ler pra gente. João, pode ler pra gente? Em voz Pode. alta? Eu só não vou conseguir ver essa palavra no canto. Com o objetivo de padronizar as medições, foi criado em 1960 um conjunto ou sistema de unidades de medidas, denominado Sistema Internacional de Unidades, SI. Nele, as 7 unidades básicas que podem ser utilizadas para definir todas as outras são: letra A, massa, tempo, intensidade de corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria, intensidade luminosa e comprimento. Letra B, comprimento, realização, temperatura, pressão, massa, aceleração e intensidade de corrente elétrica. Letra C, intensidade luminosa, quantidade de matéria, temperatura, intensidade de corrente elétrica, tempo, beleza e força. Letra D, velocidade, força, beleza, aceleração, quantidade de matéria, tempo e deslocamento. Ok, qual você acha que é? Eu acho que é a letra. Peraí, eu vou ter que analisar aqui. Tá bom. Depois, quando a gente lê em voz alta, é mais difícil, né? De pensar ao mesmo tempo. É verdade. Kiara, qual que você acha que é? Calma aí, eu tô lendo aqui pra me entender melhor. Tá bom. Liza. Calma aí, professora, eu tô lendo aqui pra me entender agora. Tá bom, eu vou deixar o Eu Gabriel para também tô perguntar lendo. por último. Pra não reclamar que eu tô chamando ele primeiro toda vez. Tentem ir eliminando aqueles que vocês têm certeza que não viram. Eu acho que é a letra A. Tá bom. E os demais?
Letra A, Eu também professora. acho que é. Só falta a Kiara. Eu vou na A, né? Todo mundo tá indo, né? Muito bem, gente, ó. Depois de tanta gente falar, vocês foram fixando já. Então vocês já conseguiram perceber quais são as 7 grandezas principais e já tem um pouquinho mais interiorizado quais são elas. Então, ótimo. São essas mesmas. Então, realmente, o Sistema Internacional de Unidades, ele é um conjunto sistematizado e padronizado de definições para unidades de medidas. As principais são essas, as 7 principais, porém tem várias outras. E é muito importante a gente utilizar esse sistema. E eu vou dizer um exemplo do quê? Ó, nos Estados Unidos, assim como na Libéria e na Mianmar, eles utilizam outro sistema além do Sistema Internacional de Medidas, que é, por exemplo, pé, libra-força, libra, segundos. O segundo também está no Sistema Internacional de Medidas. Porém, eles utilizam outros termos. E o que é a polegada, por exemplo? A polegada é correspondente a esse espaço aqui até esse daqui do nosso dedo. Antigamente, eles pegavam o Sistema Internacional de Medidas baseado no governador da época. Então, quando mudava o rei, mudava todo o sistema de medidas, porque mudava o tamanho da pessoa. A jarda é da ponta do nariz até o dedão aqui. E a mesma coisa. Mudava a pessoa, mudava o sistema de medidas. Então, era um trabalhão. E o pé, realmente o tamanho do pé. E lá nos Estados Unidos, eles ainda utilizam esse sistema. E assim como esses outros dois, a Libéria e a Mianmar, que são outros países. E em 1998, provavelmente quando vocês estavam quase nascendo, ainda não tinha nascido, eles fizeram um satélite, esse aqui, ó, que se chama Max Climb Orbiter. E eles queriam lançar esse satélite para estudar a atmosfera de Marte. Lançaram, o projeto custou 320 milhões de dólares, gente, não é reais, então é muito dinheiro. Porém, o software que eles utilizavam para calcular a órbita não estava utilizando o Sistema Internacional de Medidas, que é utilizado na NASA. Então, o que aconteceu? Deu errado, por quê? Porque não estava usando o sistema certo. E o satélite, ele alcançou essa órbita em vermelho aqui, e não essa em azul, que é a que deveria, que foi a atual órbita foi de 60 quilômetros de altitude, e o que deveria ser de 150 quilômetros. Então, como a órbita foi muito baixa, ele foi destruído por causa do elevado atrito com a atmosfera marciana. Então, foram jogados fora 320 milhões de dólares para construir, porque não utilizaram o Sistema Internacional de Medidas. Veja só, que coisa. Agora sei que eu nunca vou ser um astronauta. Meu Deus. Isso é triste, cara. Nossa, mas muito dinheiro. Dava pra comprar muita comida. Sim, Dava pra deixar a África sem fome. talvez. Não, isso tem que ser também, não é pra pensar em comida. Pois é. Mas no problema não é. Porque assim, a gente pode descobrir muita coisa quando a gente lança um satélite para fora, né? Pode descobrir, por exemplo, a salvação para várias mortes que tem. O problema é não utilizar o sistema internacional. Então, E a acho gente que alguém foi demitido. deve ter sido, né? Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a história do Sistema Internacional de Medidas e como é o certo de utilizar. Então, como é que a gente fala da sua altura? Até vou fazer um novo aqui, para eu ir anotando, porque eu adoro saber as coisas sobre vocês. Eu tenho que saber tudo de vocês para eu conseguir dar uma boa aula. Então, qual é a sua altura, Gabriel? Eu tenho 1,75. 1,75. É 1,75 m, né? Uhum. João? Eu não sei o certo, 1,60 m mais ou menos. 1,60 m. Cara, Eu acho que é 1,60. nossa, como tem gente alta pra nossa turma, gente. Liza? Eu tenho 1,56. Uau, que moça alta. Opa, 66. Vou ver 66. Laísa, você é mais alta do que eu, não sabia. Descobri agora. Pois é.
Eu tenho 53, gente. Eu sou mais baixinha que todos vocês aí. Pequenininho. Não, posso falar um Sou negócio? quase um anão. Por 3 centímetros eu não sou um anão. 1,50 é um anão. Eu fui passar um tempo na minha avó, daí minha mãe chegou lá e falou: Nossa, como você tá alto. E minha altura antiga era 1,74,5. Daí a gente foi no médico pra ver quanto eu cresci. Eu cresci meio centímetro o ano inteiro. Uau, mas pelo menos você cresceu meio centímetro. Eu queria crescer meio centímetro. Então, a gente fala da altura. Eu pedi a altura de vocês porque a gente fala da altura em metro. E qual que é nossa medida internacional, no Sistema Internacional de Medidas do Comprimento? E em 1973 era a 10.000.000ª parte do quadrante do meridiano terrestre. Nossa, que coisa mais complicada. O que significa isso, né? Tinha um pedaço de terra e um pedaço dessa terra era o que eles diziam de metro. Então, ele pegava uma estaca, colocava daqui até aqui, como se fosse delimitar um terreno, e diziam, esse é o metro. Mas qual que é o problema de a gente dizer que um pedaço de terra é um metro? Alguém tem alguma ideia? Porque poderiam ocorrer mudanças, né? Ou a estaca poderia sair do lugar, ou alguma coisa assim. Isso. E também a gente tem o movimento das placas tectônicas, né? Então, como a É gente tem. verdade. E daí o movimento vai se movimentando, a Terra vai ou aumentando ou comprimindo e formando as montanhas. Então, eles tiveram que mudar porque isso iria modificar com o passar do tempo. Então, em 1889, eles fizeram padrões e traços em uma barra de platina irradiada depositada no BPM. BPM é o lugar, como se fosse o escritório internacional que eles guardam esses pesos e medidas. Então, esse material específico, porque é mais difícil de ele perder material. Porém, conforme eles vão passando pano, limpando, guardando, ou retirando esse material, ele também vai perdendo volume em comprimento. Então, eles perceberam que esse pedaço de metal ele foi reproduzido para deixar em vários países como base para saber qual é o metro, porém ele foi perdendo tamanho com o passar do tempo. E quando eles pegaram todos os tamanhos para comparar, eles tinham alguns de tamanho diferente. Então eles precisavam pensar em uma outra coisa. Então, em 1960, eles fizeram o comprimento da onda da raia alaranjada do criptônio. Não sei se vocês lembram, mas na natureza tudo é feito por átomos, e átomos têm prótons e nêutrons no meio, e ao redor deles fica andando os elétrons, que são a carga negativa. Quando esses elétrons saltam de um nível para outro, eles soltam uma onda. Porque quando a gente se movimenta, tudo que a gente faz solta onda no ar. E essa onda, a da raia alaranjada, era o que era o comprimento. Porém, em 1983, eles tiveram a nossa atual definição. Um pouquinho mais precisa do que era essa, porque é muito maior de se medir. E atualmente, o metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante o intervalo desse valor aqui de 1 segundo. Então, eles cronometram com um cronômetro bem preciso, ligam a luz no vácuo, quando chegou no outro detector, deu o metro. Então, esse é o nosso padrão do metro. Então, algumas observações. Esse valor ele é exato só no vácuo e ele depende da definição de segundo. E a gente tem uma incerteza da reprodução, que é 10 a menos 12. O que significa essa incerteza? Por exemplo, o João, ele pode olhar para a régua e pode pegar o tamanho desse fio aqui e olhar e dizer que tem 1 milímetro. A Liza pode olhar e dizer que tem 2. E o Gabriel pode dizer que tem 0,5. E a Kéria vai dizer, olha, eu acho que não tem nenhum desses aí, eu acho que tem 2. Tem 3. E daí, o que acontece? A gente pode tirar uma média, né, do que todo mundo falou. Mas qual que é o problema? Cada um tá olhando de um lado, ou o instrumento de medida não tá bem exato. Então, quando a gente fala de incerteza, é o quão difícil vai ser para reproduzir o mesmo experimento, ou criar as mesmas condições. Por exemplo, de jogar as bolas e as duas cair ao mesmo tempo. Também tem um certo nível de incerteza na reprodução desse experimento. Vai depender se
o material tá todos com o mesmo formato, se você conseguiu realmente deixar os dois cair ao mesmo tempo. E 10 na menos 12 significa que ele é muito preciso. Tem de erro 0,0000001 de erro. Ele tem 12 zeros antes do 1 de precisão. Para a gente ter uma noção do que é isso, porque é muito zero, né? Se esse nível de incerteza aqui, esse 0,00012, tivesse 1 milímetro, que é o tamanho desse 10, até esse pedacinho do primeiro risquinho que tem, ou desse 0 até o primeiro risquinho que tem, o glóbulo vermelho teria 7 quilômetros de diâmetro, para vocês terem uma noção. O fio de cabelo, esse aqui que a gente está vendo, teria 50 quilômetros de diâmetro. Caramba! E uma folha de papel sulfite teria não o comprimento dela, né? A espessura, aquela pequenininha, teria de 100 a 140 quilômetros. Então, Nossa, a gente ia ser gigante. sim, esse é o nível de precisão dessa medida que é o metro. E eu tenho que chamar atenção para vocês, porque vocês vão trabalhar futuramente em diferentes empregos, né? Que área você está trabalhando? Que área você trabalha no quê? Eu? É. Eu não trabalho. Era Não. Laísa, professora? É Laísa, desculpa. Laísa, você trabalha no quê? Laísa? Laísa? Tá bom, quando a Laísa voltar, eu peço para ela. Quando a gente escreve por extenso, as unidades são sempre com letra minúscula, com exceção de Celsius, tá? A gente não pode combinar símbolo com escrita. Sempre é um ou outro. E quando a gente pronuncia a escrita, pode vir a S que indica que é plural. Porém, quando é símbolo, a gente não coloca plural. Então, vamos. Aqui estão alguns símbolos, tá, gente? Ó, quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros, milímetros. São alguns. Porém, a gente utiliza esse que está como principal, esse que está aqui no meio, que é o metro. Então, tem algumas pessoas que escrevem errado. Como é que é errado? Ó, aqui, ó, letra maiúscula com minúscula. Sempre é em letra minúscula. Então, vamos ver algumas placas aqui para ver se está escrito certo ou errado. Essa daqui, está escrito certo ou errado? Que área? O que exatamente? A unidade de medida. Tá errado, eu acho. Tá errado, muito bem. Por quê? Porque metros a gente só escreve com M, não com o T junto. Ele tá querendo juntar uma unidade que não existe ali. E aqui, ó. Tá errado ou tá certo, João? Tá errado porque o M tá maiúsculo? Isso. E esse daqui, Gabriel? Tá certo. Tá certo, minúsculo e como se escreve mesmo. E esse daqui? Liza, tá aí agora? Tô. Tá certo ou tá errado esse? Tá errado? Por quê? Porque o K tá. Isso. K tá maiúsculo, muito bem. E esse aqui, que área? Tá errado. Por quê? Por conta do MTS? Isso. E o M também tá maiúsculo, né? Teria que ser minúsculo. Muito bem. E essa daqui? João? Certo. Certo, minúsculo como deve ser. E esse? Liza? Oi. Tá certo ou errado? Tá errada? Por quê? Porque o K tá maiúsculo. Isso, tinha que ser minúsculo.
E essa daqui, tá certa ou errada? Tá certo? Isso, porque tá minúsculo. Acho que tem. Essa aqui a gente também já viu, né? Todos concordam que tá errada? Essa aqui Sim, também tá errada, né, gente? Todo mundo sim. já falou essa daqui. E essa daqui, gente? Essa aqui não apareceu ainda. Tá errado ou tá certo? É sentimento que eu tava querendo dizer, né, professora? Isso, centímetros aqui. Tem que ser o C e o M, né? Isso, tá? Aqui eles estão querendo escrever de forma meio abreviada, meio por extensa. É só CM minúsculo para dizer centímetros. Muito bem. E essa daqui, gente? Errada ou certa? Errada. Todos os dois, né? Então, por que eu tô trazendo essas coisinhas? Porque, futuramente, se vocês forem para um negócio, parentes, né? Eles vão escrever e a gente vê essas placas direto por aí, tá errado. Vem alguma pessoa de fora, desconhecendo como deveria ser o correto, não vai entender. Eu até tinha perguntado, Laísa, qual que é o seu trabalho? Que daí eu até podia fazer, se dependendo se fosse alguma coisa relacionada à massa, dá pra Malhas. malhas, tá bom. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a forma de escrita e agora a gente vai falar um pouquinho dos segundos. Bom, o segundo é a duração desse valor aqui de períodos da radiação correspondente de 2 níveis hiperfirmes do estado fundamental do átomo de césio. Então, eu falei para vocês lá no comecinho, né, quando eu estava falando do metro ainda, que tudo na natureza é composto por átomos, no meio tem prótons e nêutrons e aqui tem elétrons. Quando o elétron ele vai da camada mais externa, que é essa daqui, ó, que é maior, para essa daqui, que é menor, ele libera uma onda, porque ele teve um movimento. Por exemplo, se eu bato palma, eu estou fazendo uma onda que está se propagando aqui no espaço. A gente não consegue ver, mas ela tá. Se eu mexer na água, vocês vão ver a onda se propagando. O que é o período? Período é a quantidade de oscilações que tem na onda. Então, se a gente fosse fazer um círculo, gente, essa parte de cima aqui, encaixada com essa parte de baixo aqui, faria um círculo. Porque a onda tá assim, né? Tá fazendo esse movimento. Se a gente sobrepõe eles, é um círculo. Isso a gente chama de período. Então, ele vai fazer essa quantidade de oscilações na radiação que ele libera, quando tem o salto quântico ali do elétron. E essa quantidade de oscilações é que a gente chama de segundo. A incerteza atual de reprodução é 10 a menos 15. Lembrando que o metro era 10 a menos 12, gente. Então, é bem menor, é bem mais difícil disso aqui estar errado. Então, por exemplo, se 1 segundo fosse igual a 10 a menos 15, um avião a jato levaria 120 anos para percorrer 1 milímetro. Caramba. Pois é. O tempo que uma lâmpada de flash, essa daqui que a gente utiliza para tirar foto normalmente, ficaria acesa seria 30 anos. Tem um flash 30 anos. E um ser humano levaria cerca de séculos. 600 tá apagadinho ali, gente. Eu deixei, acho que eu não deixei em vermelho. 600 séculos para piscar o olho. Então é muito tempo. O nível de precisão do segundo é muito grande. Porque eu tive átomo ali. Então, essas daqui são as unidades que a gente pode utilizar para tempo, que são segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano, trimestre, semestre, século. Aqui são os símbolos, e aqui é a equivalência desses valores em segundos. A gente utiliza no Sistema Internacional segundos, que é o mais correto, porém a gente tem que saber quanto que equivale para outras coisas. Então, novamente, quando a gente fala de tempo, a gente tem alguns enganos nas placas, por aí como se escreve. Então, por exemplo, horas a gente se escreve com H minúsculo e segundos com S minúsculo. Algumas pessoas escrevem assim, ou escrevem de outras formas que também não estão corretas. Então, vamos lá.
Esse aqui tá certo ou errado? Gabriel, Errado. por quê? Porque no horas é só o H minúsculo. Isso, muito bem. E esse daqui, tá certo ou errado, João? Aqui, ó. Tá bem pequenininho. Tá errado, porque na abreviação não tem esse plural. Isso, é só H minúsculo. E esse aqui, Kiara? Tá correto. Isso, só minúsculo. E esse aqui, Kiara? Ahn, acho que tá errado. Não, acho que tá errado. Tá errado, por quê? Pelo S ali, ou o ponto. O S e também por causa do R. É só o H. Só isso. E esse aqui, Liza, tá certo ou tá errado? Ô, professora, pode explicar de novo, porque o meu não apareceu nada. Tá Ficou bom. preto. Eu falei que quando a gente escreve o tempo, ó, normalmente algumas pessoas escrevem errado. A gente tem esse padrão aqui, que é o correto, ó. Minúsculo, segundo, minutos, horas, dias, e normalmente só com uma letra, menos um minuto. Uhum. Estava vendo algumas placas, quais estavam certas e quais estavam erradas. Essa daqui a gente já viu que estava errada, porque tem um RS. Essa daqui a gente viu que estava errada também, que tem um S. Essa aqui certa, porque tem um H só. Essa aqui errada, porque tem um R e o S. E agora essa daqui era para você olhar e dizer pra gente se está certo ou errado. Tá certa porque tem um H? Só o H? Exatamente. É uma placa meio estranha, né? Escrita, mas a unidade de medida está certíssima. Então, parabéns para eles. E agora a gente vai falar um pouquinho da nossa massa. A gente falou já do comprimento, que é principalmente em metros, do tempo, que é em segundos, e agora da massa. Vamos lá, então. Vamos ver. Vou começar a criar a imagem de vocês para mim, de como vocês são pessoalmente. Qual é a sua massa, Gabriel? Quanto eu peso? Isso. 46. Nossa, é magrinho. Magro e alto. E o João? 54 quilos, mais ou menos. 54. Esse está certinho, no padrão de nem de mais, nem de menos. Porque eu sempre Eu já calculo acho que o o meu tá errado, mas tudo IMC. bem. Kiara, Quer mesmo? se você não quiser, não tem problema, né? Mas eu queria, porque daí eu consegui mais ou menos criar como vocês são. Que eu não entendi. Qual é a sua massa? 45. Também magrinha. Infelizmente. E a Liza? 65. 65. Eu acho que o João e a Liza estão os mais saudáveis, porque a Kiara tá com, acho que, Eu uma acho, abaixo e o Gabriel também. Abaixo do que deveria, eu hein? acho que o meu tá errado. Eu Eu tô... também acho que tá, porque Não, você deve. errado, meu. Você tá com esmilinguido, assim. Deu pesar uns 60 e pouco. Deve estar muito errado. Tá, mano, se confere. Eu vou anotar aqui, acho que tá errado. Eu peso 50 quilos. Ainda tá. Nem. Pra o meu tamanho, tá mais ou menos. Nem de mais, nem de menos. E enfim, vamos lá. Quando a gente fala de massa, a gente pesa em quilogramas. E até pouco tempo atrás, em 1795, na França, o grama era definido como a massa do volume de água de um cubo que tinha a centésima parte de 1 metro. Então, pegavam 1 metro, dividiam lá e faziam o cubo. A partir desse cubo, enchiam de água e sabiam que era 1 metro. O problema é que daí, utilizando aquele metro que já estava perdendo volume, ou perdendo comprimento, a gente tinha uma massa em quilograma deformado também. Então, eles começaram a utilizar esse pezinho aqui.
em 1799, que é um protótipo internacional do quilograma, que possui a massa de um cilindro de platina. Platina é um material que é difícil de se degradar, e irídio, fabricado em Londres. E ele é simplesmente guardado as 7 chaves para não perder massa. Porém, isso era até 2019. 2019 mudou. E eles realmente estavam buscando uma melhor definição, porque vai perdendo massa conforme abre e tem contato com o ar, ou precisa limpar. E atualmente, o quilograma vai mudar para as farmácias, principalmente se vai ter uma mudança, porque vai ser melhor calibrado as máquinas de pesagem, então. Uhum. Então, a partir de 2009, eles utilizam o quilograma como uma massa de repouso, cuja energia corresponde a esse valor aqui em hertz. É uma máquina que eles criaram que eles igualam a potência mecânica com a potência elétrica. Isso é bastante abstrato de compreender, vocês vão estudar mais lá no terceiro ano. Mas existe uma... Eles tentam equilibrar a lei da gravidade com a lei da energia. Mais ou menos assim. E, atualmente, então, essa nova pesagem, ela tem de incerteza 2 vezes 10 na menos 9. Se fosse 2 vezes... Se esse 2 vezes 10 na menos 9 gramas fosse comparado a 1 grama, a gente teria uma célula humana tendo 2 miligramas. A gente também teria um mosquito tendo 3 quilogramas. Seria o tamanho de um bebê, né? Esse é um mosquitão, meu bebê. Eu vou tomar sangue aqui. E uma moeda teria 4 toneladas. Uma moeda de 1 centavo dessa daqui. Então seria muito pesada. Ninguém ia conseguir comprar nada. Não. Ia morrer carregando a moeda. E, novamente, a gente vai falar agora de alguns enganos de como escrevem errado. Então, essa unidade de massa. Então, as pessoas costumam escrever bastante assim, com K maiúsculo e E minúsculo. E a gente fala o grama, não a grama, tá? Então, vamos lá. Esse aqui, gente, tá errado ou tá certo? Errado. Errado. Por quê? Tá maiúscula. Isso, maiúsculo. Os dois aqui estão errados, né? Porque os dois estão maiúsculos. E esse aqui, Sim. gente, tá errado ou tá certo? Esse tá certo. Tá certo essa? Isso, tá certo, porque os dois estão minúsculos. E esse aqui? Tá errado. Isso, porque tá maiúsculo aqui, né? E esse aqui? Tá certo. Tá certo, muito bem. Eu não achei nenhum medicamento que tivesse errado. Até porque eles devem ter mais cuidado com isso, né? É verdade, né? Então, todos estavam certos. E esse daqui? Acho que tá certo. Acho que tá certo. Isso, muito bem, tá certo, porque tonelada é minúsculo. E, gente, agora falta 1 minuto para nossa aula terminar. Na semana que vem, a gente vai ter aula de novo. Então, eu vou continuar falando das outras unidades de medidas que a gente não conseguiu terminar hoje, que são... Opa, eu acabei tirando aqui, desculpa. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Só um pouquinho, gente. Ó, a gente parou aqui no Kelvin. A gente vai ver ainda um pouquinho do mol. Mas a gente vai passar mais rápido do ampere e da candela, tá? Que a gente não conseguiu ver. E daí a gente vai começar a ver transformação de unidades. Eu vou postar essa sexta-feira uma lista de exercícios que vocês vão fazer enquanto a gente está fazendo a próxima aula, tá? Então, na segunda-feira que vem, essa lista vocês vão entregar só daqui a 4 semanas. É uma lista bem longa. Mas daí vocês já vão poder começar a fazer, porque a gente vai começar a aprender a fazer a conversão. Tá bom? Então, eu agradeço a vocês pela participação. Já são 8h30, eu falei que ia ser 1h30. E espero que vocês tenham uma excelente semana. Quem não me enviou o experimento ainda, envia. Eu já recebi de algumas pessoas. Tá bem legal, gostei bastante. E é isso. Alguém tem alguma dúvida?
Eu não. Valeu, professora. Tá bom. Valeu, João. Até a Tchau, semana que vem. professora. Até mais. Tchau, Até mais. Até. Tchau, tchau, professora. Tchau. Até semana que vem.